borboletas, bem-vindas a mais um episódio do Pod Pri, aquele podcast voltado para você, mulher, onde vamos mergulhar em histórias incríveis de mulheres maravilhosas. Eu sou a doutora Priscila Pagioro, uma cirurgiã dentista apaixonada por transformar sorrisos. E hoje eu tenho o imenso prazer de receber aqui Micheline. Micheline, prazer te receber. Igualmente, é um prazer estar aqui com você, Pri. Gente, a Micheline hoje veio falar para a gente um pouco sobre comunicação, ela é mentora em comunicação e vamos mergulhar um pouco também na parte da psicologia. E eu vou deixar que ela se apresente para vocês já irem conhecendo a nossa convidada de hoje. Micheline, vou reiterar que é um prazer estar conversando com você hoje e queria que você começasse falando um pouco sobre você, sobre essa sua trajetória, até se tornar uma mentora em comunicação. Bem, eu acho que eu já sou apaixonada por comunicação desde que eu me entendo por gente. Me formei em comunicação institucional e relações públicas em 2005 e comecei uma jornada. Eu trabalhava no Ministério da Saúde, trabalhava na revisão do gabinete, né, dos textos importantes, mas eu entendia que eu precisava de mais. A comunicação, ela pulsa na minha vida. E aí eu comecei a fazer consultorias nas empresas, na área de comunicação institucional, mas na medida que eu ia fazendo essas consultorias, eu percebia que o problema era comunicação e que eu precisava me desenvolver para isso, né? Então eu comecei uma jornada para além da comunicação. Então eu comecei a ficar muito curiosa com todos os campos do comportamento humano, da mente, das memórias, e aí fiz muitas especializações e formações. Me especializei em psicologia positiva, que é a minha paixão. Sim. Fiz neuropsicanálise, psicanálise clínica, fiz todo o percurso do Master Coach, e com isso eu me achei. Eu me encontrei, que eu falei assim, gente, a comunicação ela não precisa ser utilitária apenas, né? Claro que hoje o mercado pede isso, pulsa por isso, mas eu queria me envolver na comunicação humana, a comunicação que desenvolve, que transmite tudo que uma pessoa precisa ter para ela avançar na vida. Então hoje eu sou diretora da Fábrica de Realizações, é uma empresa assim que nasceu do coração. Eu entendo que a minha maior missão de vida é ajudar as pessoas a encontrarem a realização, se realizarem em tudo que elas podem realizar, né? E o que te levou a interessar pela psicologia positiva? Então, eu sou muito, muito positiva, né? E eu entendo que a vida, ela precisa de engajamento. Nós precisamos de ter boas relações. E eu comecei a perceber que poderia existir alguma ciência que me explicasse melhor por que que as pessoas, ao invés... Por que que umas pessoas têm mais sucesso, mais felicidade e outras não? Então eu fui levada, guiada, eu acredito que por Deus mesmo, para a psicologia positiva, que ela busca a felicidade, ela é um campo que estuda a felicidade e a partir do bem-estar, do significado, das virtudes. Então a psicologia positiva ela tem tudo a ver com a comunicação, porque se eu me comunico com alegria, com felicidade, com positividade, eu vou com certeza encontrar caminhos mais fáceis e melhores para a minha jornada. Então a psicologia positiva, ela entende que ao invés de focar nas fraquezas, nas dificuldades, no passado da pessoa, ela é preventiva. Ela te ajuda a enxergar as suas forças, as suas virtudes e te empodera para uma filosofia de vida mesmo. Não é a felicidade do ter, é a felicidade de um propósito. Né? Na psicologia positiva a gente utiliza muito da gratidão, então tudo isso tem muito a ver comigo, né? Na educação dos meus filhos. Sim. Eu nunca gostei de ser aquela mãe que corrige
da maneira convencional, né? Que é a que a gente conhece, que fomos criadas assim. Então eu entendi que eu podia inserir também a psicologia positiva na minha casa. E com isso, eu realmente acredito que a psicologia positiva, junto com a comunicação, ela tem o poder de transformar a vida das pessoas. E como te ajudou na sua carreira, depois que você começou a aplicar? Então, a psicologia positiva, junto com a comunicação, elas são casadinhas, elas andam juntas. Porque se a pessoa quer se comunicar bem, ela primeiro precisa aprender a se comunicar com ela mesma. Sim. Então, quando eu consigo alcançar uma pessoa, né, essa pessoa consegue encontrar a comunicação interna Uhum. dela, realinhar, reequilibrar, ela então vai se tornar, com as ferramentas que eu utilizo, uma pessoa muito mais positiva. A gente vai ajustar essa visão. Então, na minha carreira, foi um casamento assim lindo. É a comunicação positiva, é a forma de se posicionar Funcionar. positivamente. Então, tudo casou, Pri. E na sua visão, qual a importância da comunicação eficaz, tanto na vida profissional quanto pessoal? Olha, nós estamos vivendo num mundo cheio de comunicação, mas que as pessoas estão intolerantes. E se comunicar é diferente de ser um comunicador, é diferente de ser só um comunicante. As pessoas têm a ilusão de que elas falam, então elas sabem se comunicar. E nem todo mundo sabe se comunicar eficazmente. Sim. A comunicação eficaz, ela conecta as pessoas. Eu vou aprender a te ouvir. Eu vou aprender a escutar as suas necessidades de uma forma verdadeira. Então, para acontecer uma comunicação eficaz, a pessoa tem que estar verdadeiramente ali. O que está acontecendo hoje? Ninguém está presente nas situações da vida, né? Quantas famílias a gente vê aí que os pais chegam em casa, estão no celular, os filhos estão no celular, nos restaurantes, você só vê pessoas desligadas, né, desconectadas do mundo externo e conectadas na tela. Sim. Então isso não vai trazer uma comunicação eficaz, porque a comunicação eficaz, ela precisa de presença, de conexão, de olhar nos olhos, de uma escuta ativa. Então, quando você consegue ter essa comunicação eficaz, se desenvolver para desenvolver essa habilidade, você vai ter menos ruídos, menos brigas, menos desentendimentos, né? Então, a comunicação eficaz, ela é uma habilidade para além da comunicação que merece ser desenvolvida, é uma ferramenta poderosa, Uhum. transformadora e que as pessoas podem romper com muitos desentendimentos até do antes de se adquirir essa comunicação eficaz. É a minha bandeira, eu defendo todos os Uhum. dias nos meus atendimentos. Eu vejo assim pessoas que, quando a gente vai se aprofundando, quase sempre o problema está na comunicação Hã. interna Sim, e na ausência dessa comunicação eficaz. Porque se você não sabe se comunicar consigo mesmo, como você vai ter uma comunicação eficaz com caso o com o outro? outro. Entende? E nós amamos dicas, né. Você tem algumas dicas práticas, assim, para o dia a dia, para a gente conseguir começar a melhorar a comunicação? Então, a comunicação, eu entendo que a comunicação ela precisa ser estratégica. Nós precisamos estar presentes, Sim, como eu te falei. A comunicação eficaz, ela exige responsabilidade. Porque muita gente se ilude de que, eu vou falar o que eu penso, eu sou sincera, eu falo mesmo. Não tem muita gente que tem. fala Vou assim, falar, doa eu quem vou doer, é o falar que eu e penso. ponto. Só que isso não é comunicação. Isso a gente daria outro nome, né? Então a comunicação, ela tem que ser prática, estratégica. Para você ter uma dica assim para começar
a treinar essa habilidade no seu dia a dia, a primeira delas é a presença. Você está realmente presente. Quando a pessoa for conversar com você, Uhum. solta o celular, sai de frente do computador. Se você está em casa fazendo alguma coisa e aquela conversa você percebe que é com o filho, com o marido, é uma conversa importante, para o que você está Tô fazendo. fazendo e escuta. Nós temos uma boca e 2 ouvidos. Então a gente precisa entender que essa é uma mensagem da natureza. Nós precisamos aprender a escutar. Se você quer ser um bom comunicador, você tem que aprender a escutar. Tá. Você tem que aprender a estar presente. Você tem que ter responsabilidade das coisas que você quer falar. E não é assim: "Ah, eu vou falar e a pessoa que entenda". Não. Não. Você tem que analisar o que aquela pessoa consegue compreender. A gente não é assim com criança. Sim. Você vai falar da mesma forma, a mesma mensagem para uma criança de 5 anos e para uma criança de 12? Não, não vai. Não tem condições. Então a gente tem que ter essa sensibilidade para aprender essa habilidade de se comunicar. E eu incentivo muito a todos vocês que estão em casa. Se você tem dificuldade de se comunicar, você pode desenvolver essa habilidade. Porque a gente se ilude muito assim. Ah, mas eu sou muito caladinha, eu não sei É, falar, não tem isso, tem Pri. demais. Tem muitas pessoas que são mais tímidas, mais reservadas, mas essas pessoas também podem melhorar Pode, muito a sim. comunicação. Só que essas pessoas colocam numa caverna. E a comunicação, ela pode ser desenvolvida de uma forma linda. E às vezes a pessoa perde várias oportunidades Muitas. por ter aquela crença, Isso. né, que: "Ah, não, eu não sei falar, eu não me comunico, não gosto". Ó, tem uns que falam assim: "Ah, não, não gosto". É. Mas só que a gente precisa aprender a Sim, gostar. Porque olha, Pri, no último estudo aí que fizeram das soft skills do momento, né, sim, a comunicação, se eu não me engano, ficou em 5º lugar. Eu tenho uma opinião minha pessoal de que a comunicação tem que estar em primeiro lugar. Nós somos seres que necessitam de sim, comunicação. Nós precisamos interagir, nos conectar. Então, a comunicação ela merece ser desenvolvida na nossa vida, sim. principalmente pessoal. Se você quer ter bons relacionamentos, as pessoas se iludem muito assim: "Ah, eu vou então fazer um curso de oratória, Micheline". Não, Não, não é não isso. é necessariamente isso. É bom também. Mas a oratória, se a gente parar para pensar, eu estou aqui no momento de uma conversa com você, isso é oratória. Sim, Quando eu estou no elevador dando oi para uma pessoa, quando eu estou conversando com os meus filhos, quando eu estou conversando com as pessoas dos meus grupos, dos meus relacionamentos, eu estou tendo que exercitar a fala. Então, se a pessoa se ilude de que não precisa melhorar a comunicação, ou então, não, eu nasci assim, sai disso, porque todo mundo merece desenvolver essa habilidade para ter melhores resultados. Então, hoje, uma coisa que todas as empresas pedem, todas as pessoas se aproximam das pessoas que são bons comunicadores. sim. E não é só falar. Porque a fala tem só 7% de poder para convencer alguém, para alcançar alguém, sabia? Então, assim, não é só fala. Em todos os momentos eu estou me comunicando. A sua roupa comunica, a minha roupa comunica, Sim, eu né? acho que é roupa, é postura, é como você tá até mesmo você parado, você tá se comunicando. Exatamente. O silêncio comunica muito, Sim, né? Você quer ver uma família em desajuste, uma pessoa que está muito infeliz no trabalho, né? Um colaborador que, poxa, ganha bem, é um empregão, mas ele quer sair de lá. Por quê? Porque ele não tem conexão, ele não se sente pertencente àquele grupo. Então, ele vai ficar no silêncio. E o silêncio vai comunicar a ausência dele naquele lugar. Então a comunicação, ela também é. tem silêncio. Então Você me fez lembrar, eu tive um chefe durante o tempo que eu servi nas Forças Armadas, e eu trabalhava no administrativo direto com ele. uhum, Aí eu tinha que entrar todo dia de manhã para o que ia fazer no dia, o que tinha feito no dia anterior. Aí ele: "Você tá bem?" Aí eu: "Tô". "Você tá bem mesmo?" "Tô". "Sim".
você tá rindo, mas você não tá bem. E eu Uau! vejo no seu olhar. Raríssimo isso, né, um chefe sensível. Você tá sorrindo, mas isso me marcou de uma certa maneira, eu falei: "Gente", assim, chegava lá, tipo, estava maquiada, estava, tipo assim, com a farda, estava não sei o quê, estava rindo, estava conversando com todo mundo. Aí: "Mas você não tá bem, eu vejo no seu olhar. Você ri com a boca, mas seu olho tá triste". Olha só, Eu falei: "Gente". por mais gestores assim, que não tá fácil, né, eu Sim, dou muitos treinamentos em empresas, Pri, e a realidade não tá fácil. Depois da pandemia aconteceu um excesso de ferramentas de comunicação sim. e uma internalização das pessoas em si mesmas. Eu não vou conversar, deixa para lá. Ah, E eu sempre incentivo que o diálogo é o caminho da cura para qualquer relacionamento pessoal, uhum. profissional. Claro, tudo tem que ser da forma correta, no Sim, momento correto e eficaz. com Não certeza. adianta você ir no impulso da emoção. Uma coisa muito importante também que as pessoas não percebem é que a comunicação, Pri, ela faz parte da emoção. Uhum. Se você tiver com as emoções em desajustes, e é por isso que eu fui numa jornada grande aí, por isso que eu vivo estudando, né? Eu sou analista comportamental Ah. também. Eu fiz muitas formações, se eu for falar aqui. Mas Multifacetada. adoro, gente, estudar sobre o ser humano, assim, para mim é fantástico, cérebro, nossa, comportamento, e isso faz parte da nossa jornada, né. Então eu Uhum. fui para isso, né, para estudar tantas coisas, porque eu comecei a perceber que as pessoas em maior desequilíbrio emocional, elas tinham uma resposta, uma reação, uma comunicação extremamente agressiva, e afetava elas. Sim. Quantas pessoas falam uma coisa baseada na emoção, no calor da emoção, e depois, ai, por que que eu falei? Eu podia ter Sim. respirado, né? Uma dica prática que eu dou é Respira respira. antes de falar. A gente não tem obrigação de saber de tudo. Você não precisa dar uma resposta imediata para as pessoas. Respira. Sempre lembre que toda resposta vai ter uma consequência. E aí entra a responsabilidade. Toda Hã. comunicação necessita que a gente tenha responsabilidade. Eu falo isso muito para minha filha, ela tem 13 anos. Eu falo assim: "Ca enquanto eu penso muito antes de falar, penso até demais antes de falar, ela não, ela vai, ela fala Impulsiva. e ela enfrenta, ela vai em qualquer adulto de igual para igual, se Uau! ela se sentir incomodada, se ela se sentir desrespeitada, ela só que como ainda é imatura, não tem O efeito, o tom ali, ela não sim. sabe até onde ela deve ir, algumas vezes ela excede, aí eu faço muito isso com ela: "Olha, respira, pensa, se você não se mete em confusão, às vezes você se mete em confusão por falar demais, às vezes falar numa hora que não tem que falar". Qual a idade dela, Pri? 13. Uma líder, né? Ela é uma To líder que precisa de uma mãe que trabalhe essa liderança e ela ainda tá naquele. Ela agora que tá começando a sair daquele modo totalmente sistema límbico, né? Que as crianças Sim. não conseguem controlar muito a emoção. Então, tenha muita sabedoria e calma, não veta essa liderança Não, eu dela, não veto não, mas eu só ensina o ponto, tento né? É. achar um ponto de equilíbrio aí. Ontem eu ainda falei pra ela, eu falei: "Cara, às vezes você se mete em confusão desnecessária". "Que confusão que eu tô me metendo?" Eu falei: "Você quer que eu comece a enumerar?" Eu começo a enumerar Quer que aqui eu pra faça uma você. cartinha para você? Oh, Mas gente. ela vai, ela defende, ela Posicionada. é. Ai, é bom, Pri. Confesso a você que é bom, tá? Só tem que dar a dose, né? Você vai Sim. conseguir fazer a Mas dosagem falando certa. em confusões, quando tem aí mal-entendido, algum conflitos, qual a melhor maneira de se comunicar nessas situações? Tem várias maneiras. Nós utilizamos, eu utilizo de muitas estratégias com os meus mentorados, inclusive quando eu vou fazer diagnóstico nas empresas, que eu estou conversando com o gestor. Existem muitas estratégias. Mas a primeira delas é respirar, Respirar. se acalmar,
sai de cena um pouquinho, dá ali uns 5 minutos, e aí, se a empresa já desenvolveu essa cultura de diálogo, fica mais fácil, porque os colaboradores já vão saber. Isso no âmbito profissional, né? E se você está numa empresa que não tem essa cultura, você pode se posicionar para levar esse comportamento tão positivo de se sentar, de escutar as pessoas, porque a gente é responsável também pelo que a gente interpreta de uma comunicação. Sim. Hoje nós estamos com pessoas completamente doentes em relação à opinião do outro. Doentes assim, desculpa, vou até mudar o termo, são pessoas que todos temos alguma dificuldade em algum ponto de entender a opinião do outro. Sim. Só que é por causa das nossas crenças. Acontece que cada um tem um mapa de vida, cada um tem uma história de vida. Então, se a gente conseguir ter sensibilidade para falar, poxa, será que o que eu entendi foi isso mesmo? Será que a minha emoção não estava muito à flor da pele? Será que eu já não estou com algum problema antes dessa fala e essa fala foi um gatilho para que eu ficasse mais ofendida, para que eu me excedesse? Sim. Essas são reflexões individuais que a gente pode fazer no trabalho, na nossa casa, com os nossos amigos, né? Porque ruídos sempre vão acontecer em qualquer relacionamento. Mas, após isso, respirou, pensou, fez uma análise. Eu sempre incentivo os meus mentorados. Faz uma análise, pensa aí em que ponto você estava no momento dessa conversa, no momento dessa discussão, né? E você leva essa disposição. Tem que ter humildade e coragem. E hoje em dia nós estamos num movimento que tira muito da gente essa possibilidade. Sim. Porque, nossa, mas aí eu vou mostrar minha vulnerabilidade? Mas aí a pessoa vai me vencer? Só que a gente não tem que pensar assim, a gente tem que pensar que nós é que somos grandiosos quando a gente se posiciona no sentido de resolver conflitos. Então, quando se tem um ruído na comunicação e que gera conflitos, divergências de pontos de opinião, sim, a gente precisa entender a visão de cada um. E aí, eu sugiro sempre que se torne um curioso, ao invés de um julgador. Esse é o melhor caminho para uma comunicação assertiva. Ao invés de você ser o julgador, nossa, a Pri falou isso? Sim. Seja curioso, Pri, por que você falou isso? Por que você acredita nisso? Eu queria entender, para até me abrir para esse ponto de vista. Então, acho que a gente merece construir uma sociedade mais curiosa. Não a curiosidade da fofoca, tá, gente? Sim. Não vai sair para isso. De conhecimento. É a curiosidade de se conectar às pessoas. Porque você quer se conectar com alguém, pergunte sobre ela. Tenha curiosidade sobre essa pessoa. As pessoas têm tantas histórias lindas, têm tantas coisas para compartilhar, para trocar, para ensinar. E a gente perde isso, né? Pela arrogância, pelo orgulho. Ah, não, ela falou, ela quis falar, também não vou mais lá, entendeu? Então, assim, a gente perde muitas conexões poderosas, a gente perde até de ajudar algumas pessoas, de melhorarem sua comunicação, né? Uhum. Agora, recentemente, eu dei uma espiadinha lá no seu Instagram e vi algo sobre o método Realize. O que é esse método Realize que eu fiquei super curiosa? Então, eu trabalho com 4 letrinhas que me norteiam no método Realize. É a CCRR. O que é a CCRR? Conhecimento, clareza, rompimento e realização. Se você não tiver conhecimento sobre o seu caminho, sobre a sua jornada, sobre as suas dificuldades, sobre as suas fraquezas, você não vai conseguir mudar e nem sair do lugar. Quando você tem o conhecimento, você tem a oportunidade de ter clareza. Você tem a oportunidade de escolher a luz para aquele conhecimento. Então você tem a clareza, está decidida a iluminar esse lugar? Sim, Micheline, vamos lá. Então vamos romper. Aí é o rompimento. E com esse rompimento, se a pessoa estiver disposta
algumas ainda com um pouco de medo pelo novo, pelo que vão ter que enfrentar, mas aí essa pessoa com certeza vai realizar. Então, o método Realize, ele é o fruto de esses anos que eu tenho de trabalho, de pessoas que eu atendo todos os dias, de empresas. O método Realize é a junção da comunicação com o comportamento humano e tudo aquilo que nós temos de tão poderoso dentro da gente que as pessoas se esquecem, né? Pelas experiências de vida, pelas decepções, frustrações, enfim. E como ele funciona? Então, aí é uma jornada, né? Eu costumo Uhum. fazer primeiro um diagnóstico, né? As pessoas me procuram, a empresa, eu faço um diagnóstico muito detalhado, muito aprofundado e, e avalio essa comunicação interna. Ele tem várias vertentes e eu vou de acordo com a necessidade da pessoa. Algumas eu vou usar mais a psicologia positiva junto com a comunicação. Em outras, Então ele pode mudar ali depois do diagnóstico. depois do Ele é diagnóstico, personalizado. eu vou personalizar para cada pessoa ou empresa que me procura. E aí, muitas vezes, eu vou ter que começar já com a terapia ericksoniana, que é a minha paixão também. Ai, amo, gente! E aí, eu monto aquele esquema todo, sempre nesse parâmetro de conhecimento, clareza, rompimento e realização. E ele ajuda as pessoas na mudança, pode ajudar as pessoas na mudança de comportamento? Pri, eu tenho resultados incríveis. Eu tenho histórias lindas, assim, eu poderia falar de muitas, muitas experiências, assim, de muitos depoimentos que eu já recebi. E ele é transformador. É um método transformador, porque eu coloco a pessoa numa posição ativa, dinâmica. Ela vai ter que entender que ela vai conseguir fazer a mudança dela. Quando a gente quer mudar alguma coisa, a maioria dos seres humanos, todo mundo, né? Sim. Não é mais fácil a gente ser vítima? A gente acha que é mais fácil. Não é. A verdade é que não é. Porque quando a gente assume controle, eu não fico esperando o outro vir me socorrer, porque eu não sou vítima. Então, eu tenho os recursos para minha transformação, para minha mudança. Só que o método Realize te tira desse vitimismo para você assumir a sua responsabilidade, o seu protagonismo. O que você vai fazer? Então, assim, dá muito resultado. Os resultados são lindos. São quase 12 anos, né, Pri, nessa jornada, assim, até chegar a esse método mesmo. Assim, eu já vi muita coisa especial. Exemplo de algum caso de sucesso, logicamente sem citar nomes, Sim, jamais. que foi aquele que uma transformação que foi marcante para você, aquela que você não esquece. Ai, eu tive muitas, mas eu gosto. Eu tô com uma história recente que, nossa, move meu coração. Essa pessoa me procurou, estava muito desestabilizada emocionalmente, a comunicação totalmente, tudo estava em conflito e a mudança era urgente. Precisava mudar, já tinham acontecido muitas coisas. E com o método Realize, até essa semana eu fiz o atendimento dessa pessoa, e com o método Realize, ela ela conseguiu, Pri, mudar, entender que a comunicação dela estava muito ruim com ela mesma, e ela está conseguindo agora fazer uma movimentação na casa dela, na vida profissional. Você não acredita no que ela achava que era impossível acontecer. Essa semana nós compartilhamos muitas alegrias porque ela simplesmente tirou do papel um projeto, está realinhando a comunicação com a família toda, voltou a acreditar no potencial dela e tirou o projeto do papel. A comunicação é transformadora. A comunicação alinhada ao seu comportamento, às suas emoções, pode te transformar. E o que você vê de principais barreiras nas pessoas a tentarem aí mudar os comportamentos negativos, eliminar esse negativismo aí da Sim. vida?
Mudar comportamento nunca vai ser uma tarefa fácil, Sim. porque todo comportamento negativo, ele tem um ganho. Todo mundo ganha alguma. Se eu como brigadeiro, eu sei que o brigadeiro vai me engordar, eu também sei que ele vai me dar muito prazer, né? Quem não Sim. gosta de um brigadeirinho? Aquele prazer Confessando aqui meu momentâneo, crime, né? aquele prazer momentâneo. Então, todo comportamento tem um ganho. Então, é muito importante a pessoa, primeiro, vencer ela mesma, que eu acho que a principal coisa é se vencer, é vencer a sua própria autossabotagem, né? Sabotagem. A pessoa mesmo vai dizer, você vai mesmo? Você acha que você vai conseguir? Da outra vez você não conseguiu. Então ela precisa se vencer e identificar, eu sempre ajudo as pessoas que eu mentoro, né, a identificar os ganhos daquele comportamento. Se você identificar os ganhos daquele comportamento que te faz mal, porque todo comportamento tem esse ganho, Sim. seja ele bom ou ruim, Ruim. a pessoa vai conseguir colocar a luz no que ela precisa enxergar para romper. Então, assim, eu acho que o principal desafio é eu mesma, preciso me Sim. vencer todos os dias e de identificar, né, esses ganhos para os comportamentos nocivos, né, que nós temos muitos. E quais estratégias que você utiliza com os mentorandos para ter essas mudanças positivas? Eu uso muitas estratégias, muitas mesmo, e vai de acordo com cada um. Alguns gostam mais de ler, outros não gostam de ler. Eu utilizo muito a escrita na minha mentoria, muito, muito, muito. Tem uns que, ai, Micheline, mas eu não gosto de escrever. Mas aí eu trabalho para que essas pessoas façam essa ativação da escrita, para que as coisas se conectem Sim. aqui dentro. Então eu utilizo muitas estratégias de acordo com a receptividade de cada mentorando, né? Uhum. E quais práticas você utiliza para manter esse equilíbrio emocional? Olha, Pri, práticas diárias necessárias. Primeiro, independente de religião, a primeira coisa é a nossa espiritualidade. Deus. Deus, ele é a fonte que me ajuda a continuar. E por ele eu continuo todos os dias, porque a minha missão e o meu Uhum. propósito está completamente conectado a Deus. A segunda coisa, atividade física. Muita atividade física. Se você não fizer, você não vai conseguir ser criativa, produtiva, né? Vamos colocar hormônios bons no corpo, a atividade física favorece isso. Terceira coisa, a gratidão. Eu sei que a palavra gratidão se tornou uma palavra assim muito aleatória já hoje em dia. Todo mundo usa Sim. sem ser intencional e sem ser verdadeira. Mas a gratidão, agradecer pelas pequenas coisas, por você acordar, por você poder respirar, agradecer. A gratidão, o amor próprio e principalmente você falar para você mesma todos os dias por que você está aqui. Então eu faço esse trabalho diariamente, eu adoro meu diáriozinho de bênçãos, né, minhas reflexões, meditação é muito bom também. Então, existem muitas estratégias, mas eu pessoalmente, Deus, a minha espiritualidade, que eu tô ali todos os dias cultivando, porque senão a gente não dá conta, Sim. né? Eu sou mãe, sou casada, tenho N milhões de atividades, filhos em fases completamente diferentes. Então, assim, a gente tem que se virar nos 30. Para se virar nos 30, você tem que buscar um equilíbrio mesmo, emocional Uhum. e espiritual. Que conselhos você daria para as nossas borboletas para se comunicarem melhor, para ter um empoderamento, para ter melhorar o autoconhecimento? Borboletas, se conheçam. Muitas pessoas pensam que assim, quem você é? As pessoas falam, eu sou professora, eu sou advogada, eu sou empresária, mas vai além disso. Se conheça, tenha coragem. Se estiver com medo, vai com medo mesmo, porque a coragem vai nascer. Fale, abre a sua boca, não tenha medo de se posicionar.
de falar sobre o que você sente da forma correta. Entregue o seu melhor. Seja autêntica, mas para ser autêntica você precisa se conhecer. E o meu conselho é que você comece essa jornada ontem, porque quanto mais rápido você se conhecer, mais poder você vai ter para se comunicar. Planos futuros da Micheline, planos futuros do Método Realize. Então, o Método Realize está no forninho para ir para o digital. Estou aí com o meu projeto do meu livro que eu estou escrevendo, mas ainda está bem recém-nascido. E eu quero ser uma voz para as mulheres. Eu quero ser uma voz de transformação, de coragem. Então, se eu alcançar, eu sei que eu vou alcançar, né? Quantas pessoas eu puder ajudar, esse é o meu plano maior, né? Que eu possa levar a mensagem, levar a comunicação para as casas, para as empresas, uma comunicação eficaz. Então, esse é o meu maior objetivo nesse momento. E onde podemos te encontrar nas redes sociais? Então, o meu Instagram é micheline.cerqueira com C. O meu canal do YouTube eu preciso dar uma ativada, mas vocês me encontram no Facebook e no Instagram como @micheline.cerqueira. E lá também tem, no link da bio, tem o meu WhatsApp. Se alguém quiser me mandar mensagem, fica à vontade que a gente pode conversar. Pessoas que não são de Brasília, você faz Atendo. Meu método é todo praticamente online. Todo online. Pouquíssimas pessoas de Brasília, eu atendo gente do Brasil inteiro, eu tenho pessoas que eu mentoro na Europa, nos Estados Unidos. Então, assim, eu tenho gente em tudo que é lugar. Então, é totalmente online, digital, não tem desculpa para você começar hoje mesmo a sua jornada de transformação. Então, borboletas, vamos começar ontem, né? Ontem, esse é o meu conselho principal. Começar ontem. Porque a verdade, Pri, é que se a pessoa vai adiando, ela vai escutando algumas palavras negativas, algumas falas negativas, principalmente nos ambientes íntimos e até de trabalho também. Sim. E aí o que já está fraco fica mais fraco. A pessoa começa a acreditar que aquilo é ela, quando na verdade nós somos muito. Só que as pessoas precisam descobrir, né? É isso aí, gente. Micheline, quero te agradecer muito. Eu acho assim que essa parte da comunicação, depois que você começa a desenvolver ela é muito envolvente, né? Você quer saber cada vez mais, você quer praticar cada vez mais. E é o que eu falei durante, assim, muitas pessoas têm essas crenças. Eu não consigo, eu não quero, eu não posso. E não se mexe para fazer. E poderiam estar com uma vida melhor. Verdade. Né? Então, assim, foi maravilhoso. Muito obrigada por todo o ensinamento de hoje. Eu que agradeço, amei a canequinha. Gente, que linda! Uma borboleta no microfone, amei. E eu estou à disposição, né? E que vocês tenham muitas comunicações com conexões no dia de vocês, diariamente, né? Com certeza. Borboletas, vocês amaram esse bate-papo, porque eu adorei. Como eu disse agora, a comunicação é apaixonante, assim. Vamos estudar cada vez mais, vamos nos desenvolver e vamos nos elevar. E não se esqueçam de me seguir lá no Instagram, @DRA Priscila Paggioro, várias dicas de saúde bucal. Até o próximo episódio.